Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Esse dia eu quero louvar, quero bendizer o nome do nosso Deus, render graças a Ele, porque o nosso Deus é digno de receber toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz por nós, né? Por cada dia de vida, por cada oportunidade que Ele nos concede. Devemos render graças a Ele em todo o tempo, em todo momento, independentemente da nossa luta, da nossa condição, se nós estamos bem, se nós não estamos tão bem assim, se nós estamos passando por um momento favorável, ou se nós estivermos passando por um momento difícil, por um momento de prova, por um momento de luta, nós temos que render graças a Ele, temos que colocar Ele no controle de todas as situações, né? Porque nós, de nós mesmos, nós não podemos, nós não temos condições de nada. Sozinhos nós não podemos nada. Porque hoje as coisas podem estar correndo tudo bem, pode estar dando tudo certo, mas amanhã nós não sabemos, né? Como é que pode ser, o que é que pode acontecer no nosso amanhã. Por isso nós temos que colocar tudo na presença dEle, colocar tudo nas mãos dEle, em todo tempo, em todo momento, independente daquilo que nós estivermos passando. Deixar que Ele conduza a nossa vida, deixar que Ele esteja no controle, para que Ele faça da forma dEle, do jeito dEle, porque com certeza do jeito dEle é muito melhor para nós, porque com certeza do jeito dEle nós vamos obter aquilo que nós tanto precisamos, aquilo que nós necessitamos, porque Ele sabe de tudo, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que é melhor para nós e Ele sempre prepara o melhor para os seus, o melhor para aqueles que confiam, que entregam tudo nas suas mãos. Aleluia! Então que nós possamos entregar tudo nas mãos dEle, todos os momentos, em todo o tempo, a cada dia, ser dependentes dEle, dependentes do cuidar de Deus. Amém? Aleluia! Eu tenho uma palavra para o meu e para o teu coração nesse dia. Essa palavra se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos entender aqui com essa palavra que José ele foi colocado para reinar no Egito, né? E então, naquele tempo, José levou a sua família, levou seu pai Jacó, seus irmãos, para estar ali com ele no Egito. E nós vamos entender que os familiares de José tinham uma vida muito boa, uma vida confortável, porque José, ele era rei. José, ele tinha o controle de tudo ali no Egito, na região, né? Então a sua família estava numa situação boa agora. Estava vivendo uma vida tranquila, uma vida boa. E com o passar do tempo, o pai de José, Jacó, veio a morrer. E depois de alguns anos, José também morreu. E agora? E agora foi colocado um outro rei para reinar ali no Egito. Foi colocado um rei que não tinha conhecimento daquele rei que estava antes, que era José. Ele não tinha conhecimento do reinado de José. E a partir de agora, a partir de ali começa um novo tempo, né? Tudo diferente. Aquele rei agora vai oprimir a família de José. Aquele rei agora vai oprimir a descendência de Jacó. O povo de Jacó que estava aumentando, a Bíblia diz que aquele povo estava se multiplicando grandemente naquele lugar, naquelas terras. Nós vamos entender que essa é a promessa de Deus, que a descendência de Abraão, a descendência de Jacó, eles iriam se multiplicar sobremaneira. Eles iriam ser um povo grande, iriam se tornar grande multidão. Aleluia! E aquele povo então está crescendo em número, em
em quantidade e em poder. Era um povo, né? Um povo forte, que estava crescendo forte ali. E esse novo rei agora, ele começa a oprimir este povo. Ele começa a colocar o povo judeu para fazer o serviço pesado ali. Ele coloca este povo embaixo de uma carga muito pesada. Aleluia. E eles começam a fazer os serviços duros, o serviço pesado naquele lugar. Agora acabou, né? Agora veio um tempo de luta, acabou aquele tempo. Um tempo que estava sendo um tempo de bênção, um tempo, né, de favorável para aquele povo, e começa a luta, começa a dificuldade, a opressão em cima daquele povo. Aleluia. Eu creio que aquele povo não estava esperando. Por isso aquele povo estava numa situação assim, eles estavam confortáveis, eles se acomodaram. Porque José, quando estava no poder, José, quando estava ali no trono, José dava uma vida boa para eles. Eles tinham ali os seus privilégios, os seus benefícios. Agora eles começam a passar por dificuldades. Talvez eles não esperavam por isso. Por isso que muitas vezes nós estamos numa situação confortável e nós até muitas vezes nos acomodamos. Nós não achamos que aquela situação pode acabar, que aquela situação pode chegar ao fim, que pode ser revertida a nossa situação. E nós muitas vezes colocamos a nossa confiança no homem, né? Porque achamos que nós vamos ter sempre aquilo, que nós vamos ter sempre a dependência ali daquela pessoa que tem poder, daquela pessoa que tem condições. Nós não podemos colocar, né, a nossa confiança no homem, depositar no homem. Nós temos que colocar sempre em Deus por isso. Porque nem sempre o homem vai poder nos ajudar. Porque vai ter momentos que somente Deus é que vai poder resolver as nossas causas. É que somente Deus vai poder fazer por nós aquilo que o homem não vai poder fazer. Aleluia. E agora chegou esse tempo na vida do povo, na vida dos hebreus. Agora não tinha mais José ali no controle. José não reinava mais. E agora eles estão sofrendo, estão sendo pressionados. Aleluia. Chegou o tempo de guerra para aquele povo, o tempo de luta, um tempo de servidão ali naquele lugar. E a Bíblia vai dizer porque aquele povo estava se multiplicando muito, os hebreus estavam se multiplicando muito, estava crescendo muito. Faraó, ele começa a ver, ele começa a se preocupar, ele começa a temer por aquele povo, porque ele acha que se vier a guerra, aquele povo pode se unir a um exército inimigo a ele. E eles podem então ser vencidos, eles podem então ser derrotados. Porque o Egito, o pessoal do Egito era um povo menor, era menos. Eles não se multiplicavam da forma que os hebreus, eles não estavam crescendo da mesma forma que os hebreus. E agora então ele vai chamar as parteiras daquele lugar e vai falar para que as parteiras, quando as mulheres hebreias forem dar à luz, para que as parteiras peguem a criança e tirem a vida. Se for menino, tira a vida. Só deixa viver se for menina. Porque ele não queria que continuasse crescendo o número dos homens, dos hebreus naquele lugar. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que aquelas parteiras eram mulheres que temiam a Deus. E elas não queriam fazer isso porque elas tinham temor de Deus, o que poderia acontecer a elas se elas viessem fazer isso. E elas não fazem isso. Elas começam a deixar aquelas crianças vivas, aqueles meninos vivos. E chega um momento em que Faraó vê que os meninos estão ficando vivos, que as parteiras não estão tirando a vida dos meninos. E ele chama essas parteiras, eram 2 parteiras. E ele fala: o que é que está acontecendo? Que está se multiplicando, que continua se multiplicando, vocês não estão fazendo aquilo que eu mandei vocês fazerem? E elas então,
elas vão dizer, elas vão se justificar perante Faraó. Elas vão falar, é porque as hebreias, elas são muito fortes e quando não tem como, né? Quando a gente chega, a criança já nasceu, não dá nem tempo da gente chegar e a criança já nasceu. Não tem como a gente fazer nada, não tem como a gente matar os meninos. Aleluia. E essas mulheres, elas encontram favor diante de Deus. Porque elas agradaram a Deus, porque elas fizeram a vontade de Deus e não a vontade de Faraó. Aleluia. E então Faraó, ele encontra uma outra maneira para tirar a vida dos meninos hebreus quando nascessem. Ele vai pedir para o povo, para os egípcios, que quando nascerem os meninos das hebreias, que eles peguem esses meninos, peguem os recém-nascidos e joguem no rio, para que eles morram ali afogados no rio. Aleluia. Mas aqui, nós vamos entender que Deus já cuidava de tudo, Deus já estava à frente de tudo, Deus já sabia tudo que iria se passar com aquele povo, tudo que iria acontecer. Deus já estava no controle de tudo em todo o tempo. Porque aquele era um povo de Deus. Era um povo que Deus guardava, que Deus cuidava. Aleluia. E eles começaram, aquele povo, os egípcios começaram a pegar os meninos que nasciam e ia jogar no rio. Então a Bíblia vai nos dizer que Joquebede, ali quando nasce o seu filho, quando nasce Moisés, o seu filho que vai se chamar Moisés, ela pega este menino, porque ela sabia que eles viriam pegar o seu filho para jogar no rio. Ela pega o menino e ela esconde, ela começa a esconder aquele menino. E quando os homens vinham para pegar, né, para ver se tinha uma criança para levar, ela o escondia, ela abafava o choro do menino, ela não deixava chorar. Como é que aquela mulher conseguia abafar o choro do menino para que ele não fosse encontrado? Ela consegue isso durante 3 meses. 3 meses ela escondeu o menino. Mas aí nós vamos ver a nossa limitação. Nós vamos ver que por algum tempo nós podemos até controlar uma situação. Mas chega um tempo, chega um momento em que nós não podemos mais, porque nós somos limitados. Porque a nossa força, ela vai até um limite, depois ela acaba. Nós não temos o controle das coisas. Nós podemos até ter por um tempo, mas depois nós não conseguimos. Por isso nós temos que deixar Deus, colocar Ele no controle. Deixar Ele agir, deixar Ele fazer do jeito dEle. Porque Ele sabe como fazer, Ele pode fazer. Ele é soberano, Ele é poderoso para fazer. Ele é maior que tudo, maior que os nossos inimigos, maior que aqueles que se levantam contra nós. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando aquela mulher não consegue mais esconder o menino, chegou uma época que ela não conseguiu mais. Então ela pensa o que ela poderia fazer para salvar Moisés, para que Moisés ficasse vivo, para que Moisés pudesse ter vida, pudesse crescer. Agora ela vai construir um cesto. A Bíblia diz que com as suas próprias mãos, Joquebede vai construir ali um cesto. E agora ela vai arrumar aquele cesto, né? Ajeita aquele cesto, coloca, né, algumas coisas ali dentro para que fique, né, mais confortável. E ela vai colocar o menino ali dentro. Aleluia. Eu imagino como foi difícil para aquela mulher tomar aquela decisão. Como foi difícil para essa mulher aceitar essa situação. Mas ela sabia que ela não tinha mais o que fazer. Ela sabia que ela não poderia mais controlar aquela situação. Que se ela permanecesse com o menino dentro de casa, o menino seria morto. Ele seria levado e jogado no rio. Então ela coloca agora o menino no cesto e coloca à beira do rio.
E aquele rio, nós vamos entender que aquele rio iria terminar lá aonde a filha de Faraó, ela costumava estar ali se banhando. E então ela coloca ali no horário certo, né? No horário certo ela coloca aquele cesto ali dentro do rio. E ela pede que a sua filha Miriam vai acompanhando, vai à beira do rio acompanhando aquele cesto para ter a certeza que aquele cesto iria chegar às mãos de alguém, às mãos da filha de Faraó, alguém que pudesse pegar o menino, alguém que pudesse cuidar, criar o menino. Aleluia. E Miriam acompanha aquele cesto, e aquele cesto vai chegar exatamente ali onde a filha de Faraó estava se banhando. E a Bíblia vai dizer que ela então, ela vai se compadecer ao ouvir o choro do menino. O menino vai chorar agora dentro do cesto. Agora Moisés está chorando. E ele chega ali ao outro lado do rio. E então ela vai pedir para que as suas servas peguem aquele menino. E agora ela vai pegar aquele menino como seu para poder criá-lo. Aleluia. E Miriam vai chegar então, né? Quando essa mulher vai estar indagando, a filha de Faraó vai estar indagando, como é que eu vou fazer? Eu preciso de alguém, né? Este menino vem, né? Ele precisa de alguém para amamentá-lo. Eu preciso arrumar alguém para amamentá-lo. E Miriam vai estar perto, vai estar observando, e Miriam vai dizer: eu conheço alguém, eu conheço uma hebreia que pode amamentar o menino. Aleluia. E ela diz: então chama essa hebreia, chama para que ela possa vir estar levando. Eu vou deixar o menino com ela, ela vai amamentar o menino até a época em que ele desmamar. E depois eu vou trazê-lo para estar no palácio comigo. Aleluia, glória a Deus. E agora a Joquebede, que era a mãe de Moisés, ela mesma vai amamentar Moisés. Ela mesma vai ter ali um salário. Ela não vai amamentá-lo de graça, mas ela vai receber da filha de Faraó um salário para amamentar o seu próprio filho. Aleluia, porque Deus estava no controle, porque Deus estava olhando, porque ela colocou aquele cesto na mão de Deus. Ela pediu para que Deus levasse, para que Deus guiasse. Deus estava no controle, Deus cuidou, Deus preparou tudo. Joquebede amamenta todos os dias o seu filho vai estar ali na casa dela todos os dias. Ela amamenta Moisés até ele estar grande, até ele ficar grande. Aleluia, olha a providência de Deus, que coisa maravilhosa. Eles que estavam vivendo uma situação de opressão, eles que agora viviam uma vida difícil ali, a vida financeira daquele povo estava totalmente destruída, eles tinham uma vida financeira péssima, eles passavam situações difíceis naquele lugar. E agora ela teria um salário para amamentar o seu próprio filho. Por quê? Porque agora ela tinha colocado aquele cesto nas mãos de Deus. Ela tinha deixado Deus conduzir a situação. Ela tinha tirado do próprio controle dela, que até ali tinha estado no controle dela. E ali, a partir daquele momento, ela colocou no controle de Deus. E Deus conduziu da melhor forma. Ela pôde criar o seu filho até uma certa idade. Ela pôde amamentar o seu próprio filho. Aleluia, Deus cuidou de tudo, Deus providenciou. É que nós tenhamos essa certeza para nós, para a nossa vida, que se nós colocarmos na mão dele todo o tempo, que nós não venhamos colocar só no tempo de crise, não. Que nós não venhamos buscar a providência dele, porque Deus é um Deus que provê. Deus de providência, Jeová Jirê, o Deus que provê. Ele proveu na vida daquela mulher, ele proveu na vida daquela família. Então que nós possamos colocar tudo nas mãos dele, entregar a ele, confiar nele. Não confiar em carros, não confiar em cavaleiros, não confiar,
naqueles que têm poder neste mundo, que possam nos ajudar, mas confiar sempre nele. Porque é Ele que tem que estar no controle da nossa vida em todo o tempo. Porque Ele é um Deus que não muda. As situações podem mudar, né? Podem sair reis, podem entrar reis, os governantes mudam, mas o nosso Deus, Ele permanece o mesmo. Ele permanece no controle em todo o tempo. Então que nós possamos deixar tudo no controle dEle, que Ele com certeza vai preparar o melhor para nós. Com certeza Ele vai cuidar de tudo que nos pertence, de tudo aquilo que é nosso, aleluia, e Ele vai fazer sempre o melhor por aqueles que acreditam, por aqueles que confiam, por aqueles que esperam nele, em nome de Jesus, que você possa trazer essa palavra para a sua vida, coloque essa palavra na sua vida, entregar tudo no controle dele sempre, 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 em todas as situações, que Ele possa estar controlando a sua vida, toda a sua casa, e que Ele possa prover para a sua vida aquilo que você necessita em todo o tempo, não só no tempo difícil, não só no tempo ruim, mas em todo o tempo, em toda circunstância, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe grandemente toda a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus.